Bem-vindes a mais um vídeo do Na Coxia. Vídeo muito especial, eu tô muito animada. Fala! Olá, pessoal! Então, esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim porque ele fala sobre nosso queridíssimo compositor Stephen Sondheim, que é o meu preferido, então espere que eu fale muito nesse vídeo. Ele é a.k.a. o deus do teatro musical. Sim, ele é um dos maiores, junto com o Sir Andrew Lloyd Webber lá, né? Ele é um compositor bem peculiar em vários sentidos. Vou dizer que não recomendo muito ele pra quem tá começando, porque ele tem Não. porque ele tem um estilo de compor bem complexo, bem tipo, às vezes até difícil de digerir. A grande marca dele como compositor é bem tipo trazer essa parte mais técnica, daí trazendo um contraponto com o Lloyd Webber, que ele é muito mais melodia, orquestra, acordes, sim, dependendo um pouco mais complexo, só que de modo geral mais simples, sabe? Sondheim adora quebrar tempo, ele adora fazer um monte de coisa assim, misturar estilos, e inclusive ele foi um dos pioneiros a usar o rap no musical, com Into the Woods, por exemplo, e Company. Mas sério, se alguém gosta de teatro musical, eu diria, vai ver alguma coisa do Sondheim, pesquisa sobre ele, porque realmente ele é muito importante e muito diferente de todo mundo, eu acho. Ele nasceu em 1930. Hoje em dia ele tem 91 anos. Ele é um vovozinho. E ele é genial. Ele nasceu em Nova York, compôs peças que são muito conhecidas. Algumas não tanto. E também é muito importante lembrar, ele faz aniversário no mesmo dia do Andrew Lloyd Webber. Sim. Ele tem esse jeito bem peculiar, realmente, de fazer as músicas dele. Eu acho que a gente já percebe isso, já com um pouco conhecimento de teoria musical. Eu tenho, por exemplo, não tá aqui comigo, mas eu tenho todo o livro das partituras do Sweeney Todd. E aí, tipo, é muito legal, só que é muito maluco. Mas eu recomendaria, pras pessoas pesquisarem, porque é genial, realmente. É uma coisa muito louca que acontece também, né, na comunidade do teatro musical. Sempre que a gente vai fazer audição, enfim, eu que fiz vários cursos sobre, como fazer audição pra teatro musical, sempre todo mundo fala em todos os lugares: nunca canta Sondheim, não pode cantar Sondheim de jeito nenhum, não pode. E eles têm uma razão, obviamente, não falariam isso assim só por qualquer coisa, né? É porque é muito difícil, e aí tu não pode chegar numa audição e quebrar as pernas do pianista, sendo que tu quer fazer audição nessa. Então... Sim, as famosas harmonias de Sondheim pra quem canta é muito difícil, pra quem toca talvez seja mais difícil ainda. Basicamente, o primeiro grande sucesso dele foi apenas como letrista com um musical super conhecido que vai ganhar filme esse ano, que é West Side Story. Sim, Sondheim fez as letras de West Side Story, né? É uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo até, eu nem sabia, porque ele é tão conhecido pelo... Como é que é o nome dos caras mesmo? Bernstein. Pelo Bernstein. Eu sabia muito que era dele, mas não sabia que era eu não fazia ideia. A gente já falou de West Side Story aqui no canal, mas é basicamente uma releitura de Romeu e Julieta com latinos que vieram para os Estados Unidos contra os americanos italianos. E daí, em seguida, ele fez Gypsy, outro clássico que ele também fez só as letras, né? E Gypsy é basicamente também essa história dessa mulher que quer que as filhas delas façam teatro e sejam famosas, e ela meio que vive o que ela queria viver pelas filhas dela. Daí tiveram em seguida algumas peças que não são tão conhecidas, mas que são também bem, faladas assim, no meio mais alternativo do teatro musical. Como, por exemplo, a Funny Thing That Happened on the Way to the Forum, Anyone Can Whistle, Do I Hear a Waltz? E daí, em seguida, teve o primeiro grande trabalho dele, que ele fez a música, que daí nós sentimos pela primeira vez, sim, o que é a musicalidade do Sondheim, que é Company, esse é uma marco peça histórico. Muito importante pra história do teatro musical. É uma das primeiras peças que pegou esse psicológico dos personagens e deixou mais visível a partir das músicas, né? São músicas geniais. Company tem uma estrutura muito interessante, porque Company basicamente, enfim, rende um vídeo inteiro pra isso, mas Company tem toda uma estrutura, digamos,
quebrada de histórias, então são várias histórias de pessoas com relações ruins, geralmente, né? E daí falam muito sobre relações, tipo, falta de diálogo, falta, tipo, de ouvir, e daí a música traduz perfeitamente isso, sabe? E também, muito por causa disso, virou um marco em nível estrutural dos musicais, né? Por favor, ouçam Company, vejam Company, bootleg, gravação que tiver, porque Company é essencial se você quer adentrar no teatro musical. Tipo, várias vezes as músicas que ele faz, a maioria, na verdade, tem um tempo muito estranho e ele muda de tempo no meio da música. O que seria isso? Tempo geralmente é feito 4x4, 8x8, 2x4, 3x4, coisas que são normais, que a gente veria na música normalmente, como 1, 2, 3, 4, daí tu canta uma música. Só que daí o Sondheim pega e vira isso de cabeça pra baixo e faz coisas tipo com uns tempos que não fazem nenhum sentido. 7x11, coisa assim. Mas isso que faz as músicas dele serem tão interessantes. E aí que a gente pode ver isso muito no Company. Tipo, Another 100 people just got out of the... Como é que é? Another 100 people just got out of the... Another 100 people just got out of the trains. Another 100 people just got out of the train. Né? E aí, isso é muito legal. E é muito diferente do que a gente geralmente vê por aí. Mas daí em seguida veio Follies, né? E basicamente Follies é sobre um teatro que tá prestes a fechar. O dono do teatro convida todos os atores que já fizeram peças lá pra eles fazerem uma grande festa, assim. Só que acaba que a história real, assim, vai de dois casais que estão tendo problemas de relacionamentos, assim. E a gente vê isso como já é um padrão, assim, de coisas do Sondheim. Follies e Company tem bastante essa coisa da relação dos casais e dessa coisa que não tá dando muito certo. E tu vê bastante do psicológico dos personagens, que eu acho que é diferente de algumas peças que fica mais só na história e não vai tão adentro das relações humanas mesmo, sabe? Follies é um estilo de um musical mais antigo, né? Tipo, que era Ziegfeld, coisas assim, pessoas assim, que era um musical de revista, digamos assim, né? E daí, basicamente, Follies, na real, é uma grande pesquisa dele que, né, tipo, simulou o que seria um musical Follies, que também tem vários atores e atrizes que foram muito ligados com ele, que nem a Bernadette Peters. Sim, que é uma grande atriz. Ela né? é perfeita, eu só deixa eu falar no momento em que eu vou falar. Fala dela. Eu amo a Bernadette Peters, ela é tipo uma das minhas maiores inspirações da vida real de atriz. E ela fez basicamente todas as peças do Sondheim. O real, Sim. eu não sei se tem uma que ela não fez, porque ela fez todas. Ela fez a maioria, sim, com certeza. E ela canta lindamente, ela atua lindamente. Ela tem um sentimento, assim, que ela passa pra gente no palco e uma presença. E ela, enfim, ela é maravilhosa. Momento de fã. E em seguida veio A Little Night Music, que vocês devem conhecer como musical que tem Send in the Clown. Sim, essa música é de um musical de Sondheim, não é de Sinatra, é que ficou famosa por Sinatra. Que, pra variar, também fala de relações, né, e tal. Enfim, vou dizer que eu nunca vi essa peça, tipo, só ouvi. Eu não sei tanto sobre ela. Eu sei que também é um clássico, assim, e que tem esse hino do teatro musical, né. E daí temos uma peça que também foi bem importante, que trouxe um som mais oriental, assim, que é Pacific Overtures. Não tenho muito o que falar dela, porque eu só, tipo, ouvi ela uma vez, sabe? Só que vale a pena tu dar uma procurada, uma escutada, assim, que é uma peça bem interessante, assim, que inclusive tem um som também bem diferente, assim, dele, né? Que daí traz bem essa estética de cordas, assim, né? Então, e daí vamos para o meu preferido dele, que com certeza eu quero falar muito mais em outro momento. A peça de 1979, chamada Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Sim, é o meu preferido também dele, só pra você saber. Essa peça, ela é baseada olha só, é baseado num caso real que gerou um livro que daí gerou essa peça. Isso poucas pessoas sabem. Mas daí, basicamente, acompanha um personagem que é o Benjamin Barker, que é um barbeiro que, enfim, tem sua família roubada, digamos assim, por um juiz, né? E daí ele é culpado de um crime que não cometeu, ele é afastado, que daí sim o juiz pode basicamente abusar
da esposa dele e tal. Anos depois, ele volta pra Londres junto com o marinheiro, o Anthony, e daí lá ele volta pra barbearia dele, que virou uma loja de tortas da senhora Lovett, e daí tem todo um lance assim que ele descobre que o juiz tá com a filha dele ainda, que a esposa dele morreu. Daí ele decide se vingar do juiz e ele muda de nome pra Sweeney Todd e começa a matar pessoas, e ele e a Lovett fazem torta de carne humana. Isso não é spoiler. Essa peça eu podia ficar falando meia hora dela, mas enfim. Ela é incrível. Eu sei, ela é maravilhosa. Ah, e é importante lembrar que tem o filme do Tim Burton, que se vocês quiserem que a gente faça mais um vídeo de filme versus peças sobre esse, a gente vai gostar muito e a gente quer fazer. Mas enfim, comentem. Tem grandes clássicos dele. Por exemplo, Epiphany, eu acho que é uma música que define muito bem o estilo Sondheim de compor, né? Então tem quebras, né? And I will get him back even if he glows. Am I Lucy? Tipo, é uma quebra muito, nossa, brusca e bonita ao mesmo tempo, sabe? Que mostra bem o estado mental do personagem. E também a peça é muito baseada no Dies Irae, né? Que é a melodia da morte. Então, eu acho que é muito importante lembrar também que nessa peça, principalmente, eu sinto que tem uma grande dificuldade de mistura de notas, assim. Claro que tem um tom, mas a maioria das músicas são, assim, bem não convencionais em sentido das notas, das melodias em geral e como os atores cantam. É bem difícil, assim. Eu acho que tipo, se a gente for pensar, porque é muito rápido e as notas vão pra lugares muito diferentes que a gente não tá acostumado a. Que no teatro musical é uma coisa meio pop, a gente acaba cantando sempre numa coisinha certa, assim. E eu acho que especialmente nesse musical tem essa coisa tão que tu pode ver na maioria das músicas. Tipo a Little Priest é uma confusão. É tipo, ela é uma coisa que vai pra. Ela tá cantando. Aí ela canta. Aí, tipo, é uma loucura. Não, acho que duas das músicas mais difíceis de Sweeney é God That's Good, que é God That's Good, that is the Heavy-licious, tipo, quebra as frases no meio, sabe, as palavras no meio. E Kiss Me, que é uma música linda, que foi cortada do filme, infelizmente, tipo, que mistura duas melodias muito nada a ver, sabe, e que ouvindo, fica, nossa, que maravilha. Então, esse é o encerramento da parte 1, cortamos o vídeo no meio, não queríamos que ele ficasse tão grande. Fiquem ligados que a parte 2 vai sair logo, e espero que vocês tenham gostado já. Se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho pra vocês poderem ser notificados quando sair a parte 2, que vai ser logo logo. Isso aí, até a próxima, até, tchau. Tchau!